Então tá, vamos fazer uma pequena abertura aqui e aí a gente começa. Bom dia, pessoal. Em nome da organização do evento, eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui conosco e de quem também vai nos assistir no gravado depois. Eu quero lembrar que a gente está só no segundo dia, né, de atividades de seminário, que é feito, pensado, organizado e trabalhado por nós discentes e para nós discentes, né? Então, a gente faz isso tudo com muito carinho e pensando no crescimento de todo mundo, né? Dito isso, então, eu convido todo mundo para estar conosco nas próximas atividades, né? Hoje, amanhã e quinta-feira. E para a gente não perder mais tempo aqui, vou passar a apresentar a nossa professora, então, deste mini curso, que eu tenho certeza que de mini só vai ter o tempo, né? Porque certamente a gente vai aprender muito aqui. A Débora Rinaldi é bacharel, mestre em Sociologia, com ênfase em Sociologia do Conhecimento, pela Universidade Julius Maximilian, em Wolfsburg, isso? Uhum. Na Alemanha. É mestre atual doutoranda do nosso PPG de Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul. Realizou um doutorado de sanduíche na Alemanha, na Frankfurt University of Applied Science, em 2019 e 2020, na área de serviços sociais. É membro associada da seção de Sociologia do Conhecimento e da seção de pesquisa biográfica da Sociedade Alemã de Sociologia, do Research Committee 38, em Biografia e Sociedade da ISA, Associação Internacional de Sociologia, bem como do Comitê de Pesquisa Biografia e Sociedade da SPS, e como pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Narrativas Biográficas do Centro de Análise Econômica e Sociais, da CAES PUC-RS, estuda e aplica o método de entrevistas narrativas biográficas e o método de reconstrução biográfica de caso, sob orientação do professor Hermílio Santos. Isto? Perfeito. Débora. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha apresentação, tá? Aí, acho que vocês estão conseguindo ver? Sim? Agora sim. Ok. Bom, então a Roberta, né, já falou um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho. A gente, todos, eu acho que a maior parte de vocês, de qualquer forma, já me conhece e conhece com o que eu trabalho. Então, acho que a gente vai ter um grupo bem bacana, bem heterogêneo nesse sentido, porque nós temos pessoas aqui que conhecem essa perspectiva metodológica e os métodos que a gente vai trabalhar nos 3 dias, e tem o pessoal que não conhece, que tem muito pouco conhecimento sobre isso. Então, a gente tem um grupo bastante heterogêneo, acho que vamos trabalhar bem assim. Então, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do que esse curso, o mini curso, né, pretende. Então, de maneira geral, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a pesquisa biográfica interpretativa, né, que programa que é esse, e a gente vai se concentrar em 2 métodos, tá, desse programa. Um é o método de entrevista narrativa biográfica. Eu vou trazer aqui para vocês umas noções gerais sobre a condução desse tipo de entrevista, como é que ela é realizada, e depois a gente vai falar sobre o método que nós usamos para analisar essas entrevistas, que é o método de reconstrução biográfica de caso, tá? Então, são 2 métodos diferentes. E eu pensei que, então, o público ideal para esse mini curso, então, seriam pessoas que estão interessadas e curiosos por métodos abertos de pesquisa, tá? O que nós entendemos por métodos abertos é o que nós vamos falar mais adiante, tá? Bom, não sei se todo mundo se conhece aqui, mas eu gostaria de ceder, assim, bem rapidinho, um tempinho para cada um, de repente falar o seu nome, falar a sua formação e a expectativa em relação ao curso, né, quem vai acompanhar, até o pessoal que só vai acompanhar daqui a pouco
tem alguma expectativa que funcione a internet, né? Mas, enfim, gostaria de pedir, então, que cada um se apresentasse rapidinho. Eu vou pedir para a pessoa que está ao meu lado começar, é o Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem presentes aqui. Então, meu nome é Felipe Carvalho, eu sou graduado em Relações Internacionais e mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, e hoje eu curso doutorado também em Ciências Sociais. Meu orientador é o professor Augusto Oliveira. Eu sou mais da área da ciência política, então eu não tive quase nenhum contato com metodologia de narrativas biográficas, principalmente porque a disciplina de metodologia no nosso curso é bem geral, né? Então eu acho que vai ser bem interessante ter um contato com uma metodologia que eu ainda não conheço. Felipe, pode passar adiante? Quem é que está ao teu lado aí? Posso ir eu? Roberto. Bom dia. Já dei bom dia para todo mundo, mas vamos de novo. Eu sou Roberta, sou mestranda, sob orientação do André Salata, e a minha expectativa é conhecer mais mesmo do método, que eu não tive contato específico, assim, já vi algumas apresentações da Débora sobre os trabalhos dela, mas não sobre o método em si. Eu tô para visualizar só quem está com vídeo, então posso passar a palavra para a próxima pessoa que eu não estou enxergando aqui. Alisson, pode ser? Alisson está aí ainda? Pessoal, estou no telefone, já volto. Então, Federico? Acho que o Federico não está. Então, a Rafa. Bom dia, pessoal. Me escutam? Creio que sim. Eu botei o fone. Perfeito. Bom, eu me chamo Rafaela Pereira de Lazeri. Eu sou formada em Ciências Sociais pela PUC-RS, no final do ano passado. Eu sou estudante de Letras pela Universidade Unicinos. Pretendo seguir a carreira acadêmica, né? E, para isso, eu pretendo desenvolver um projeto com o método de narrativas biográficas. Então, eu pretendo que essa carreira se dê em consonância ao método, né? Ele vai fazer parte, então, dessa minha trajetória. E, apesar de estar vinculada ao grupo de pesquisa em narrativas biográficas com o professor Hermídio, no qual a Débora também participa e outros colegas aqui, eu acho que é interessante eu ter essa base, né? Ou fortalecer cada vez essa base do método para poder, né? Para poder seguir com a pesquisa posteriormente. É isso. Muito obrigada. Eu vi que entrou alguém novo também, não sei. Guilherme? Não sei se ele está aí ainda. Não, acho que saiu. Bom, Federico, você está aí? Ou Alisson também? Federico, ok. Oi. Bom, então eu sou o Federico, eu estou no mestrado, na parte mais pro final, já qualifiquei. Eu trabalho com narrativas biográficas mais ou menos desde a graduação. Eu faço parte do grupo de pesquisa de narrativas biográficas, acho que desde 2018, por aí, junto com a Débora e com outros colegas. Então, é um método que eu já venho lendo e mais ou menos estudando há um tempo, e agora que eu estou começando a botar assim na prática, mas enfim, na prática, que antes eu tinha só lido e escrito um pouco para o meu TCC sobre o método, mas é agora que eu estou trabalhando com ele de fato. A minha pesquisa ela é sobre gerações, sobre aspectos geracionais, melhor dizendo, sobre a interpretação de diferentes gerações sobre temas assim econômicos, sobre dinheiro, sobre, quem sabe, mobilidade social, alguns outros aspectos que na pesquisa biográfica ele sempre fica meio aberto, assim, tu nunca consegue definir uma coisa tão fechada de antemão, é uma coisa que ao longo da pesquisa tu vai vendo outras, tu pensa num tema e aí, ao longo da pesquisa tu vai vendo que pode ser aberto para outros lados, tu pode ir pensando outras coisas.
Então, é mais ou menos isso, assim, analisar duas gerações diferentes em relação a temas, assim, mais econômicos, mais amplos. E eu quis participar do curso para, enfim, para estar sempre me mantendo aí na roda da biografia, para continuar conversando e estudando sobre isso. E o Alisson, então? Então, eu sou doutorando em Ciências Sociais aqui na PUC, estudo elites políticas, principalmente através da abordagem quantitativa. Trabalho com análise de correspondência múltipla, regressão múltipla, e como meu conhecimento em metodologia qualitativa é pouquíssimo, tanto que as únicas vezes que eu vi sobre narrativas biográficas foi com a própria Débora, então eu vim aprender ainda mais com ela e prestigiar o curso. Perfeito, gente. Então, muito obrigada pela apresentação de vocês. Legal escutar, então, quais são as expectativas. A ideia, né, é que a gente vai ter, então, os encontros hoje, quarta e quinta, das 10h30 ao meio-dia. Espero que amanhã a gente consiga manter, então, esse horário. E a gente vai tocar sem pausa, tá? A ideia é que nós, então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa social interpretativa. Quero tentar falar um pouquinho para vocês sobre essa perspectiva teórica, metodológica, na qual os métodos que nós vamos trabalhar nos próximos dias estão inseridos, tá? E daí, bom, como eu falei, então, no segundo e no terceiro dia, a gente vai focar nos métodos aqui. Que vocês, por exemplo, encontram, tudo que nós vamos falar nesses 3 dias, vocês encontram nesse livro aqui, que é da Gabriela Rosenthal, é de 2014, ele foi publicado pela EDPUC e se chama Pesquisa Social Interpretativa, uma introdução. Ali no chat, depois eu vou passar a referência para vocês, e que enfim, é sobre o texto sobre o qual estou quase me baseando aqui, tá? Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a pesquisa social interpretativa, tá, gente? Um pouquinho, né, da origem também dela, principais fundamentos, princípios, métodos onde esses fundamentos são aplicados, tá? E também ressaltar aqui algumas possibilidades e limitações desse tipo de pesquisa. Bom, então, o que é a pesquisa social interpretativa? A gente pode dizer que ela se insere na pesquisa qualitativa que nós todos já conhecemos, e nesse sentido, então, ela está muito ligada com a ideia da lógica da descrição microscópica ou densa, que o antropólogo Geertz já trazia no contexto da antropologia hermenêutica, tá? Então, a gente está interessado, basicamente, a gente trabalha com estudos de caso, tá? O que seriam esses estudos de caso, tá? Um grande levantamento de informações sobre um caso ou sobre poucos casos. Nós estamos aqui muito interessados e empenhados em profundidade, tá? E não estamos interessados na quantidade dos casos, e sim na qualidade, na profundidade deles. Mas, dentro da pesquisa social qualitativa, a gente encontra diferentes métodos, diferentes metodologias, a partir dos quais, então, dados são levantados, dados são analisados, e isso tem a ver, basicamente, com diferentes orientações teóricas que nós encontramos na pesquisa qualitativa, e que fazem com que nós tenhamos diferentes métodos enfim, de levantamento de dados e de análise. Nós diferenciamos, então, nesse sentido, entre métodos que seguem, vamos lá, repetindo, nós estamos falando de pesquisa qualitativa, tá? Então, mas dentro da pesquisa social qualitativa, nós temos métodos que seguem uma lógica quantitativa e temos métodos que seguem uma lógica qualitativa. Os métodos que seguem uma lógica quantitativa, eles estão interessados em generalização estatística, ou seja, as interpretações, elas são buscadas a partir da representatividade, tá? Então, esses métodos
por exemplo, algum análise de conteúdo, alguns tipos de análise do discurso, eles buscam inferir conclusões a partir da frequência com que determinados temas são colocados pelos entrevistados, como eles aparecem, enquanto há outros métodos, como os que nós vamos conhecer hoje, os métodos reconstrutivos, a etnografia, também a ground theory, né, a teoria fundamentada, que trabalham com métodos que tentam fazer essas generalizações no caso particular. O que significa isso? Significa que as generalizações teóricas, elas acontecem no caso que você está reconstruindo, à medida que você busca entender relações de causa entre fatos, experiências e padrões de comportamento. Tá? É a partir daí que você tenta explicar a tomada de decisão dos sujeitos, como eles chegam a determinadas interpretações, e não na frequência com a qual eles trazem determinados temas. Tá? Bom, de forma simplificada é isso. Então, a gente poderia dizer que a pesquisa social qualitativa, ela conta com diferentes estratégias de pesquisa, ou seja, de produção de conhecimento que se diferenciam pela sua lógica. Tá? Então, existem métodos, como eu já comentei, que seguem a lógica quantitativa, né? Ou seja, as interpretações elas são analisadas com base na frequência do surgimento dos fenômenos, elas seguem uma lógica, muitas vezes, de verificação de hipóteses, ou seja, você desenvolve uma hipótese a partir da teoria, tá? Você tem uma teoria que você quer testar, né, no campo, e para isso, geralmente, se trabalha com métodos mais padronizados. Por exemplo, uma entrevista semi-estruturada, um questionário fechado, tá? Então, né, como você tem a ideia de que você quer testar a frequência, você quer entender a frequência como determinado fenômeno aparece, se manifesta, o que se compreende dele, então você acaba padronizando, você padroniza o estímulo que você dá para o teu entrevistado, tá? E enquanto a lógica qualitativa, que é o que nós vamos falar, então, que é a pesquisa social interpretativa, ela segue uma lógica em que as interpretações, então, elas são analisadas a partir da reconstrução de relações causais a partir do caso concreto, que eu já acabei de falar para vocês, à medida que as hipóteses, elas não são formuladas a priori, a partir da teoria. A abordagem não é dedutiva, e sim abdutiva, né? Ou seja, as hipóteses são geradas a partir dos dados, a partir do campo, tá? E por isso que a gente trabalha com procedimentos abertos de pesquisa, porque a ideia é que nós consigamos registrar, evidenciar aquilo que interessa ao campo, interessa aquilo que está nos dados, aquilo que interessa ao nosso entrevistado, e não aquilo que interessa em primeira mão ao entrevistador, ao pesquisador, tá? Então, basicamente essa diferença. Eu acho que antes o Felipe também já falou que trabalhou, né, com análise de discurso. Eu não sei exatamente qual o método que você usou, mas eu imagino que, de repente, né, você também tenha seguido a frequência, como fenômenos aparecem, etc. Né? Bom, como é que, então, um pouquinho da história, de como é que surge essa lógica quantitativa e qualitativa dentro da pesquisa social, qualitativa, na verdade, né? Bom, quem chamou atenção para essa diferença, na verdade, foi o Thomas Wilson, ainda no início do século XX, quando ele fez uma diferenciação entre paradigma normativo e paradigma interpretativo. E isso é essencial na sociologia, porque nós estamos falando aqui de concepções muito diferentes sobre os indivíduos, sobre os sujeitos, e que têm consequências metodológicas. Tá? Então, o Wilson, ele dizia que nós tínhamos basicamente dois paradigmas. Um, que era o normativo, que concebe o indivíduo como aquele que reage a um sistema simbólico.
Então, assim, aqui a gente já, acho que quem vem da sociologia ou quem está entrando na sociologia já começa a fazer umas ligações, tá? Aqui a gente está vendo, né, umas teorias mais funcionalistas, estruturalistas, marxistas, lembra o Durkheim, com a ideia de que os sujeitos, eles agem a partir de estímulos externos, né? A própria ideia de fato social do Durkheim fala sobre isso, bom, até o Parsons, né, tinha aquela ideia de que o papel social, os sujeitos, eles incorporam papéis sociais e eles agem de acordo com a ideia que eles têm de como que aquele papel social deve ser conduzido, né? Então, aí tem uma ideia muito determinista da ação social, tá? É quase que ainda numa ideia de reação, né? Enquanto que o paradigma interpretativo, ele tem uma concepção do indivíduo como um organismo agente e conhecedor, produtor da realidade social. Ou seja, ele não só reage a um sistema simbólico, mas ele reage a um sistema simbólico numa situação específica. Ele interpreta as expectativas lançadas sobre ele naquela situação de formas diferentes. E a reação também é diferente. Então, ninguém está negando aqui que não existe um sistema simbólico que age sobre o sujeito, mas como o sujeito interpreta essa ação, como ele sente essa ação sobre ele, e e que tomada de decisão que ele apresenta, isso varia muito, e isso varia de acordo com a própria experiência do sujeito. Então, a gente não pode dizer que é algo tão determinado assim. Na verdade, o que o paradigma normativo está defendendo aqui é que o sujeito, ele pensa, ele reflete, ele toma decisões. E o que nós queremos entender é que decisões ele toma e por que ele toma essas decisões. Aqui a gente está falando, né, de algumas vertentes de tradições sociológicas como a fenomenologia, a hermenêutica bom, enfim, a sociologia interpretativa, né? Então, basicamente isso, mas se a gente for pensar assim, bom, mas que métodos, que metodologias são essas que a gente botaria debaixo desse guarda-chuva da pesquisa social interpretativa, né? Que métodos são esses que se orientam pelo paradigma interpretativo? Muitos vocês já escutaram, de repente vocês conhecem com mais profundidade, mas eu vim aqui e trouxe alguns para citar alguns poucos. Então, a sociologia do conhecimento de orientação fenomenológica, do Berg e do Luckmann, não é bem um método, mas ali tem quase uma orientação metodológica, tá? de como aprender e compreender as interpretações dos sujeitos. Aí nós temos o interacionismo simbólico, a pesquisa social reconstrutiva do Bonsack, a pesquisa biográfica interpretativa com a qual nós vamos trabalhar aqui, e nós temos também a etnometodologia, que é muito famosa, do Garfinkel, a pesquisa social comunicativa do Schütze, a hermenêutica objetiva do Ubermann, o ground theory do Glauser e do Strauss, que aqui no Brasil também é conhecida como a teoria fundamentada. Então, vocês veem, existem uma série de métodos, metodologias, programas de pesquisas que ficam debaixo desse guarda-chuva que a gente chama de pesquisa social interpretativa. Tá? Bom, e como é que se originou essa perspectiva empírica, né, dentro da sociologia? Ela se desenvolveu mais fortemente na Alemanha a partir dos anos 70, tá? Mas ela não iniciou lá, de forma alguma, tá? Na verdade, eu acho que muito de vocês conhecem, né, a sociologia compreensiva, que ficou cunhada no início do século XX pelo Max Weber, e que também é muito ligada com o Georg Simmel e com Alfred Schutz, tá? Então, esses clássicos já iniciaram
né, uma reflexões teóricas e metodológicas de como que nós podemos aprender a interpretações dos sujeitos na vida cotidiana. E o Alfred Schutz, ele foi bastante importante nesse sentido, porque ele né, foi um autor que influenciou muito as gerações que se seguiram, e o Schutz, ele pega, então, o conceito de sentido da ação, que aparece no conceito da ação social do Weber, que a gente conhece, o clássico, né, das introduções à sociologia, né, que os sujeitos, eles agem a partir do sentido que atribuem à sua ação. Então, o Schutz estava muito empenhado em tentar explicar, porque para ele Weber não tinha explicado, como que se origina esse sentido, tá? Então, esses teóricos todos influenciaram os pesquisadores que se formaram, então, ali na Escola de Chicago, nos Estados Unidos, tá? Nós temos a Escola de Chicago já antes, na primeira metade do século XX, mas essa geração, a segunda geração da Escola de Chicago, que seria o Bluma, o Goffman, o Garfinkel, o Strauss, foram eles que foram traduzindo em prática isso que nós ainda tínhamos muito em teoria, né, que é a pesquisa social qualitativa. Na Escola de Chicago, eles trabalhavam muito com etnografia já, mas ainda não tinha, assim, um método muito redondo, muito estabelecido de como que se pode, de forma objetiva, coletar dados e analisar dados, tá? Então, isso foi um processo que foi né, se consolidando mais na segunda metade do século XX, e que daí nós começamos a ver um movimento, um intercâmbio desse conhecimento que se estabeleceu nos Estados Unidos e ele voltou para a Alemanha, tá? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, então esses pesquisadores, eles começaram a ter uma troca muito grande com pesquisadores alemães. O próprio Luckmann tem um papel fundamental no desenvolvimento da pesquisa social interpretativa na Alemanha, depois na segunda metade do século XX, e foi assim que grupos de trabalho na Alemanha, de pesquisadores, começaram a entrar em contato, por exemplo, com o Strauss, né, com o Garfinkel, né, e se ocupado também do interacionismo simbólico, e começaram a desenvolver uma série de métodos bom, foram ganhando novos contornos, foram expandindo aquilo que já se sabia na Escola de Chicago, e assim surgiu os métodos que nós vamos trabalhar, então, nos próximos dias, tá? Então, esse é um pouquinho da história, tá? Eu trouxe aqui para vocês umas carinhas, que é sempre bom a gente ver, a gente fala tanto desse pessoal e nunca viu uma foto, mas o Max Weber é famoso, mas aqui temos o Alfred Schutz, o Thomas Luckmann, o Peter Berger, foram muito famosos e muito importantes para essa perspectiva. Bom, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Eu só estou mandando brasa aqui por causa do tempo. Mas a pergunta, então, que nos ocupa também é o que todas essas abordagens, esses programas de pesquisa e métodos, o que eles têm em comum? Né? Eles são muito diferentes em muitos aspectos, mas eles têm coisas em comum. E a Rosenthal tentou resumir nessa frase, a partir de um fundamento básico, o que esses métodos todos têm em comum. E ela disse o seguinte: esses métodos, o que une eles, em certa medida, é o fato de que todos partem do pressuposto de que os indivíduos agem com base nas suas interpretações da realidade social, a qual, por sua vez, é continuamente produzida na interação, mas de acordo com determinadas regras. O que vocês entendem por essa afirmação? Eu dou um tempinho para vocês mesmos ler e tentar entender o que ela quer dizer com isso. Quem quiser se pronunciar, já abre o microfone, pode falar.
Então, não sei. Eu sempre tento puxar um pouco para o que eu já conheço, né? Mas, por exemplo, eu trabalho bastante com a teoria construtivista na política e tem muito isso dos sentidos serem construídos por meio da interação entre os agentes, né? E acho que isso me lembrou um pouco disso, sim, mas essa questão das regras talvez sejam, sei lá, alguns fatores externos a essas interações que acabam meio que moldando a forma com que elas acontecem. Não sei. Muito bom, já estamos, né? Mais ou menos nessa, mais ou menos não, assim, bem nessa linha, na verdade, Felipe. O que eu entendo é que a realidade social ela está sempre em mudança contínua, né? Como o Felipe falou, de acordo com essa interação, enfim, e que a partir dessas configurações que vão mudando, né, ao longo do tempo, cada um de nós vai ter as suas interpretações, né, sobre essa realidade que vai surgindo. A minha interpretação não vai ser a mesma da Débora, que não vai ser a mesma do Felipe, e assim por diante. Uhum, muito bem. Acho que a Roberta tocou num assunto aqui da mudança, né? Mas também eu gostaria de lembrar também da reprodução, né? A gente tem muita contingência, de fato, mais do que a gente imagina. Se a gente for pegar muitas vezes, né, os dados para analisar, a gente vê que tem muita contingência, mas tem muita reprodução, né? Então, essa questão que é colocada, né, que os indivíduos agem com base nas interpretações da realidade social, a qual é continuamente produzida na interação, né? Tem essa ideia da reprodução também. Muito bem, eu acho que vocês já tocaram assim em duas, né, todas as questões aqui que importam, né? O fato de que os indivíduos, então, né, eles agem de acordo com a sua interpretação da realidade, tá? Essa interpretação, ela é produzida de forma interacional, tá? Ela tá sempre, ela acontece numa relação com o outro, tá? Ou com os outros, e isso a partir de determinadas regras, tá? Ou seja, né, cada sujeito, ele processa, se a gente pensasse tentar mudar isso de uma outra forma, bem, né, um pouquinho diferente, a gente poderia dizer, então, que o sujeito, ele processa a realidade social de forma subjetiva, ou seja, desde a sua perspectiva, das suas experiências e das suas relações, tá? Então, a realidade social, ela não se manifesta para todos da mesma forma, tá? E é essa forma que a gente quer entender. E é isso que nós estamos falando quando a gente fala de regra, tá? Que regras são essas que dão a estrutura dessa forma? Então, são essas regras que nós queremos entender. Tá? E acho que não teve ninguém que tenha tido tanto essas discussões sobre que interpretação são essas, né, sobre a realidade, como Alfred Schultz, tá? E para isso ele traz uma diferenciação aqui que é muito famosa, onde ele faz ele diferencia entre conhecimento de primeira ordem e conhecimento de segunda ordem. Alguém de vocês conhece essa diferenciação? Já ouviu falar? Eu nunca. Então, na verdade, o Schutz, ele está querendo dizer aqui que as interpretações e o tipo de conhecimento, ele varia, ele não é igual, tá? Então, ele dizia que o conhecimento de primeira ordem seriam as teorias que os indivíduos possuem na vida cotidiana. Em outras palavras, seria o senso comum, né? As ideias que nós temos no nosso dia a dia, tá? A criança que chora é manhosa, não sei, as nossas ideias de beleza, o que é inteligência, né? Enfim, e o senso comum aqui, a gente tenta evitar essa ideia pejorativa, que o senso comum seria um conhecimento ruim. O senso comum não é um conhecimento ruim, o senso comum é um conhecimento real. Ele é fundamental, sem o qual
a gente não viveria nem em sociedade, nem sequer sobreviveria, porque ele nos orienta no mundo, tá? Em contrapartida, existe um conhecimento de segunda ordem, que são teorias que são desenvolvidas em outras realidades. A realidade, a vida cotidiana é uma realidade bastante específica, e os autores como Berg e Luckmann têm elas como uma realidade dominante. Não importa onde nós estamos, quando a gente voltar, a gente vai cair aqui no mundo da vida cotidiana, tá? Eu posso estar sonhando, posso estar viajando, assim, posso estar dormindo e sonhando, pensando lá no alto, mas quando eu voltar, eu volto para cá, tá? E então essas outras realidades que ele chamava de províncias de sentido e de significado, eles também podem, a gente pode entender também como a própria ciência ou a religião, são realidades que se orientam por outras regras, que se orientam por outro tipo de conhecimento. Aqui, o Schultz já estava falando do que lá mais tarde o Bourdieu veio falar do campo, né? A diferença entre os campos. O campo da política, o campo da religião, o campo da ciência. Então, o Schultz aqui, ele se referia aqui às províncias de sentido, que eles geram um conhecimento específico, especializado, tá? E nós, como cientistas, nós produzimos esse tipo de conhecimento, tá? E ele é muito importante, essa diferenciação, ela é muito importante porque ela tem consequências metodológicas, tá? Ou seja, e isso é muito famoso também na antropologia, tá? Falar, ouvir, ver, observar, escrever, não digamos assim, fazer tudo isso na ciência não é igual a fazer tudo isso na vida cotidiana. Na vida cotidiana, a minha atenção, ela está voltada para outras coisas. O conhecimento que eu uso é outro, tá? Então, é muito importante que nós, como cientistas sociais, nós possamos substituir esse conhecimento da vida cotidiana pelo conhecimento científico, tá? É aí que nós fazemos a nossa passagem, tá? Bom, essas interpretações, então, da vida cotidiana, elas não se dão num vácuo, né? Elas ocorrem em contextos sociais e em face de um estoque de conhecimento socialmente compartilhado, tá? O que seria esse conhecimento socialmente compartilhado, né? Ele é um conhecimento pré-estabelecido, é aquilo que nós aprendemos, quando a gente nasce, esse conhecimento já está aqui e nós interiorizamos esse conhecimento, incorporamos esse conhecimento no processo da nossa socialização, tá? Mas diferente de outras tradições sociológicas, essa incorporação, ela não se dá de forma passiva, e sim de forma ativa, tá? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que as pessoas, elas agem, elas tomam as suas decisões com base nesse conhecimento, mas isso de forma reflexiva, que é o que eu já falei para vocês antes. É claro que a realidade social, ela se impõe aos sujeitos, né? No entanto, essa imposição e as suas consequências, elas não estão dadas, tá? Elas se processam de forma interacional, situacional, com base nas experiências dos sujeitos, e é isso que nós, como cientistas sociais, temos, então, que tentar descobrir, né? Como se processa para cada sujeito. Depois, mais tarde, a gente vai ver que a Rosenthal, por exemplo, que trabalha, né, com biografia, e o Schutzer também, mas a Rosenthal, especificamente, ela vê a biografia como uma interface, tá? Um ponto de conexão entre o estoque social de conhecimento e a interpretação dos indivíduos, tá? Então, para a gente entender de que forma que esse estoque social de conhecimento é processado por cada indivíduo, a gente precisa entender as experiências de vida dessas pessoas, tá? Então, e isso agora que é uma questão bastante cara, então, para a pesquisa social interpretativa, é que essas interpretações e essas experiências, elas são acessadas através de dois princípios
que nós temos que manter nas nossas práticas de pesquisa. Tá? Se nós mantermos esses dois princípios na prática de pesquisa, nós vamos conseguir chegar a essas interpretações e essas experiências, e isso de forma objetiva, tá? Dentro da ideia de que qualquer pessoa que vá analisar o que nós analisamos, da forma como nós analisamos, ela pode confirmar ou refutar aquele conhecimento que foi produzido, tá? Então, eu quero falar agora para vocês, um pouquinho mais sobre esses dois princípios, porque também são muito fundamentais aqui. Aí, então, o princípio da abertura e o princípio da comunicação, tá? São esses dois princípios que eu vou falar para vocês agora. O princípio da abertura, ele é uma ideia, é uma postura que nós assumimos durante todo o processo de pesquisa, tá? E essa postura de pesquisa, ela engloba uma série de premissas, uma série de formas de proceder no campo, tá? E que formas são essas? Aqui, até o Federico já falou, tá? Uma delas é o problema que guia a pesquisa. Ele se mantém aberto todo o tempo. E todo o tempo da pesquisa ele se mantém aberto e ele pode ser modificado nesse processo, tá? Isso a gente encontra muito também na etnografia, tá? Na antropologia. O problema, ele pode ser modificado, tá? Ele não só pode como, ele tem que ficar aberto, ele deve ficar aberto para poder ser modificado e assumir o interesse do campo, tá? Outra questão importante também é o procedimento abdutivo, ou seja, as hipóteses da pesquisa, elas não são geradas a partir da teoria, e sim a partir dos dados levantados no campo, tá? E a ideia aqui é que a gente possa assumir uma lógica da descoberta, ou seja, se as hipóteses são geradas no campo, eu vou conseguir entender a relevância, os interesses do campo e possivelmente encontrar alguma coisa nova também, algo que as chances que eu tenho de encontrar uma coisa nova estando aberto é muito maior do que se eu for testar, por exemplo, uma hipótese que eu gerei a partir da teoria, tá? E para isso é necessário, então, que a gente trabalhe com métodos abertos de pesquisa, tá? Que permitam que o entrevistado conduza e estruture o seu relato de forma autônoma. Quando a gente fala de método aberto, é isso que a gente está falando, tá, gente? O método aberto é a chance que nós damos para o nosso entrevistado ou para um grupo focal deles estruturarem a sua fala. É isso que nós entendemos por abertura, tá? A orientação, a nossa orientação é pelo sistema de relevância das pessoas entrevistadas e não pelas teorias pré-estabelecidas, tá? Então, isso é muito importante, ok? A amostra, né? O que nós geralmente temos nesse tipo de pesquisa, nós sabemos quem nós queremos entrevistar, né? Então, normalmente nós entrevistamos, né? Esse universo, os sujeitos que nos interessam aqui para o nosso trabalho, mas os casos que serão analisados, eles são escolhidos dentro desses casos que já foram levantados, tá? Então, por isso que a gente chama de uma amostragem também teórica, tá? As decisões de que caso será reconstruído se dá a partir do caso que acabou-se de reconstruir, a partir dos resultados que se encontrou, tá? E outra coisa bem importante também no princípio de abertura é que a relação entre campo e teoria ela é circular, ou seja, a gente vai para o campo, levanta os dados, aí a gente volta e começa a analisar os dados. Quando a gente analisa os dados, a gente vai usar teoria, a gente vai usar até senso comum, mas a gente vai usar teoria também, e a depender do que nós encontramos, nós voltamos para os dados, tá? Né, temos um determinado resultado, queremos conferir se é isso mesmo, então a gente volta para o dado, ou até mesmo a gente volta para o campo e levanta mais dados, tá? E volta para a análise, tá? E volta para a teoria. Então, por isso que a gente chama que esse movimento ele é circular, tá? A gente vai para o campo, para a teoria todo o tempo, e, bom, enfim, é isso mesmo.
Não sei, vocês já ouviram falar sobre o procedimento abdutivo, gente? Alguém conhece? Já ouviu falar? Ou é primeira vez? Primeira vez para mim. Primeira vez? Na verdade, a gente não deveria estar tão distante desses termos, tá? Porque eles são eles estão muito presentes. Por exemplo, quando a gente entra na universidade, a gente tende a conhecer abordagens mais dedutivas, tá? Ou seja, né, a gente lê o que uma teoria e aí a gente tenta ver se a hipótese lançada pela teoria, se a gente encontra ela no campo, tá? Mas existem outros tipos de procedimentos que o próprio o Peirce desenvolveu e que ele chamou de procedimento abdutivo. O procedimento abdutivo, na verdade, ele compõe as três formas do pensamento lógico, tá? Mas de forma bem sucinta, assim, só para vocês terem escutado o que significa, basicamente, tem uma diferença entre abdução, dedução e indução. Tá? A dedução é isso que eu falei para vocês, tá? A hipótese é gerada a partir da teoria. A abdução, a hipótese é gerada a partir de um determinado fenômeno, tá? Que é o que nós fazemos na pesquisa social interpretativa. As hipóteses, elas são geradas a partir dos dados, tá? Daquilo que se manifesta, tá? E a indução é a busca por provas e indícios para testar uma hipótese, tá? Então, mas essa hipótese, ela pode ter sido ganha de forma abdutiva, tá? Ou de forma dedutiva, tá? Essa que é a questão mais importante aqui. Aí, já estamos chegando mais no final, gente. Então, assim, aí nós temos aqui o princípio da comunicação, que é fundamental na pesquisa qualitativa como um todo, que é a ideia de que toda a interação humana, ela está situada num contexto comunicacional e sujeita a possibilidades e limitações desse processo. Ok, linda essa frase, mas diz assim, ó, falando bem claramente, eu estou aqui hoje dando esse curso. Eu tenho um papel que eu assumo aqui e eu tenho uma expectativa sobre vocês e vocês têm uma expectativa sobre mim, tá? Nós todos temos uma definição dessa situação aqui e que é dada de forma objetiva, né? É uma aula. Né? E todo mundo sabe mais ou menos o que a gente espera de uma aula, tá? Mas nós também temos experiências muito particulares dentro daquilo que nós entendemos por aula, né? E viemos de tradições, de escolas muito diferentes, e eu estou falando mesmo de ensino mesmo, então essa expectativa sobre essa aula, ela pode sim ser diferente. Tá? Por exemplo, tem pessoas que são mais conservadoras, né? Não seguiriam assim um modelo bem conservador de ensinar, de dar aula, e alunos que, por exemplo, também procuram não interromper muito o professor, assumir um papel mais passivo, etc. E quando tem alunos, por exemplo, que entendem essa situação como uma situação, né, de quase até mesmo de embate, tá? Até mesmo de discussão, de conhecimento, ou acho o professor arrogante, e aí, enfim, entendeu? Cada um tem uma definição dessa situação, tá? E é isso que o Goffman tentou explicar quando ele trouxe os conceitos de enquadramento e de enquadre, tá? Então, para o Goffman, o enquadramento, ele é a definição da situação pré-estabelecida. Eu gosto muito também do exemplo do comprar um pão na padaria. Comprar pão na padaria eu acho ótimo, tá? Porque todo mundo tem uma ideia de como funciona uma venda e uma compra, tá? Mas por que dá tanto problema? Por que geralmente dá problema de comunicação quando você quer comprar alguma coisa, tá? E quando você muda de estado, quando você muda de cidade, quando você muda de país, então isso fica absurdo. Assim, é como as pessoas, no final das contas, têm uma definição muito semelhante do que é uma compra e uma venda, mas na hora da interação, alguns problemas começam a acontecer, tá? Por exemplo, onde é que eu coloco o dinheiro para pagar?
tá? Por exemplo, lá na Alemanha eles têm um pratinho onde você bota o dinheiro. Você jamais bota na mão da pessoa, tá? No Brasil, sei lá, você bota na mão da pessoa, a pessoa nem tá te olhando, entendeu? Ou, por exemplo, você vai comprar um pãozinho aqui em Porto Alegre, você chama de cacetinho, lá no Rio de Janeiro você chama de pão francês. Então, todas essas coisas vão determinando aquela situação. E foi isso que o Goffman, então, chamou de enquadre, tá? Sempre tem um espaço de criatividade e de inovação na interação social. Na verdade, as pessoas estão tentando estabelecer e negociar a definição que elas têm da situação, tá? Se um aluno começa aqui a me interromper frequentemente, eu vou, de repente, tentar evitar que ele faça isso, porque a minha definição da situação não é essa, tá? Então, numa entrevista não é diferente, tá, gente? Numa entrevista ou num grupo focal, as pessoas têm uma interpretação, uma definição da situação diferente, tá? Não é a mesma. Às vezes, por isso que é tão importante na hora da gente fazer a análise da entrevista, tentar entender como que o nosso entrevistado, que papel que ele nos dá durante a entrevista, tá? Ou até mesmo quando a gente vai ler um documento, quando a gente vai ler fazer uma análise do discurso em documentos que foram escritos por pessoas, a gente também tem que ensinar a entender que situação é essa que a pessoa escreveu esse documento, tá? A que instituição ela estava em que instituição ela estava inserida, em que situação, em que pressão, em que contexto, entendeu? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer análise da nossa entrevista, ou mesmo até fazer a entrevista, tá? Então, além do princípio da comunicação e do princípio da abertura, princípio da comunicação, a gente também tem a ideia de reconstrução, tá? Bom, até o Felipe falou que trabalha com construtivismo e tal, e exatamente isso, assim, a ideia aqui é que a reconstrução significa compreender e interpretar uma construção já feita, tá? Então, nós estamos reconstruindo uma coisa que já foi feita. E por isso que aqui a relação é muito forte com aquela ideia de conhecimento de primeira ordem e conhecimento de segunda ordem dos outros, tá? Primeiro, né, que para a gente tentar entender como é que as pessoas chegam nas suas construções da realidade, a gente tem que ir para além delas, né? A gente tem que tentar entender a dinâmica. Bom, bem básico isso. E, bom, como é que essa reconstrução, então, ela se dá, como eu falei, então, a partir dessa dinâmica das regras, e que na pesquisa social interpretativa acredita-se que ela pode ser compreendida se nós conseguirmos encontrar a estrutura dessa interpretação. Como é que as pessoas chegam nessa interpretação? Por isso que a gente fala de Gestalt, tá? Gestalt, então, significa forma, e ela tem a ideia de que né, tudo que as pessoas produzem, elas falam, a sua própria biografia, ela tem uma estrutura específica, a ação tem uma estrutura específica, né? E que todos esses elementos juntos, eles têm um sentido. Eles não são independentes um do outro, eles não, bem pelo contrário, juntos é que eles dão o sentido. E é por isso que também as análises são todas feitas de forma sequencial, tá? Ou seja, ela é feita a partir da sucessão dos acontecimentos, respeitando, por exemplo, a estrutura do texto, sem tentar desmembrar. Isso é uma crítica que se faz um pouquinho à análise do conteúdo, tá, gente? Porque a análise do conteúdo, ela pega o texto e ela procura palavras, temas que aparecem, e isso independente da ordem como esses temas foram colocados, tá? Os métodos reconstrutivos, eles partem dessa ideia da sequência. A sequência tem que ser respeitada, tá? Não importa se eu estou falando de uma entrevista e da forma como a pessoa foi trazendo os temas, a sequência, as frases por frase, tá? Mas também, por exemplo, se eu vou analisar uma biografia.
eu tenho que respeitar a cronologia daquela biografia, porque aquela cronologia, ela tem um sentido, tá? Ou a fala da pessoa, a maneira como a pessoa está falando, também tem um sentido, tá? Então, é ali que está a lógica, é nessa estrutura que está a lógica do que está sendo dito, tá? É assim que a gente chega à forma, tá? Então, pessoal, assim, para falar um pouquinho, então, de que métodos de forma bem prática, assim, que métodos que trabalham na pesquisa social interpretativa, a gente tem métodos de entrevistas, por exemplo, como as entrevistas temáticas, as entrevistas narrativas biográficas ou entrevistas com famílias, tá? Entrevistas, como eu falei, que são abertas, tem uma pergunta aberta, inicial, não se orientam pelo um roteiro de perguntas, assim, é o próprio sujeito que estrutura a entrevista, e isso também pode ser feito dentro de um grupo de discussão, um grupo focal. Nós também temos a observação participante, que é usada dentro da pesquisa social interpretativa, respeitando a todos esses princípios. Nós podemos fazer uma análise textual, uma análise do discurso, a partir dessa perspectiva de pesquisa, e também a reconstrução biográfica de caso, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Bom, assim, de maneira geral, é claro que tem possibilidades e limitações, tá? Esse tipo de pesquisa, se você quer ter conclusões sobre dispersão e representatividade, não é um método, tá? Não é esse tipo de pesquisa que vai te dar isso, tá? Generalizações numéricas, estatísticas, baseadas em frequência de fenômeno, não vai dar. Mas se você, né, tem interesse em investigar algo novo, desconhecido, e principalmente você se concentrar na motivação dos sujeitos, no sentido que elas dão para a sua ação, para a sua tomada de ação, realmente uma coisa bem de profundidade, tá? Até mesmo tentar entender os sentidos latentes, coisas que não são manifestas. Esse é um método mais que recomendado, tá? A possibilidade de a gente não só descrever fenômenos, mas também explicar fenômenos. Esse é o método recomendado, tá? Bom, eu falei um monte e falei correndo para poder falar, né, assim, para vocês, dar assim, uma coisa bem geralzona, assim, da pesquisa social interpretativa, e eu acho que traz uma série de novidades, pelo menos para mim, trouxe na época que eu comecei a trabalhar com isso, mas eu queria saber de vocês, a partir das experiências de pesquisa e conhecimento teórico que vocês têm, tá? Que diferenças e semelhanças vocês encontram entre esses métodos e metodologias que vocês conhecem e os princípios da pesquisa interpretativa, por exemplo? Tá? O que agrada a vocês, o que causa estranhamento nessa perspectiva, tá? Gostaria que vocês, assim, a partir do conhecimento que vocês têm de pesquisa, tá? Né, onde vocês identificam aí diferenças e semelhanças, coisas não tão agradáveis, coisas agradáveis. Eu posso começar? Por favor. Eu fico pensando, deixa eu ouvir falar, assim, me agrada, me interessa e me instiga de certa forma. Mas, por outro lado, me causa, pensar em trabalhar nesse método me causa um certo desconforto no sentido de não saber onde é que eu vou estar pisando, entende? Ao mesmo tempo que isso instiga, isso causa um certo desconforto de, tá, mas como é que eu vou ir sem saber o que eu vou encontrar, sem ter uma ideia do que eu vou encontrar, entende? Perfeito, uhum. Eu venho de outra área em que é uma coisa muito mais objetiva, assim, né, no direito. Tu tem ali as teorias e tu constrói alguma coisa em cima das teorias, mas tu não vai assim pro total desconhecido, entende? Não sei se... Sim. Não, total, total, até porque é uma questão que eu acho que é colocada por muitas pessoas, e eu acho que todo mundo que começa a trabalhar com esse método
ou melhor, com métodos dentro dessa perspectiva, tem muita insegurança, sim. Porque, como você falou, você não sabe o que você vai encontrar lá. Mas a minha experiência, Roberta, é de que, ao mesmo tempo que isso pode causar uma certa insegurança, ela diminui a pressão, ela pode diminuir a pressão sobre você, tá? Por exemplo, geralmente quando você assume alguma metodologia dentro desse escopo, você tem o seu tema, né? Se a gente pensar em desenho de pesquisa, tá? Você tem o seu tema, você tem uma pergunta já formulada que deve e tem que ir se modificando, né, a partir do campo. E você já tem uma ideia também, você já fez uma revisão bibliográfica, tá? Você já sabe o que se conhece, o que se sabe sobre o tema que você vai pesquisar. E aí você faz as suas primeiras entrevistas, ou você faz os seus primeiros grupos focais, tá? E aí começam a vir os primeiros dados, as primeiras informações. E aí você começa a descobrir coisas, né, que específica daquele entrevistado, daquela biografia, daquele dado. E aí começam a vir ideias que, por exemplo, você não teve antes, sabe? Que só a partir da literatura você não teve. E aí começa a ficar não só mais concreto, como você tem a sensação de estar encontrando algo novo também. Porque eu acho que, claro, eu acho que quando você trabalha com uma abordagem dedutiva, é importante que você tenha consciência de que ou você vai encontrar coisas que outras pessoas já encontraram, e isso é muito provável, tá? Nós, mesmo com uma abordagem mais aberta, nós também temos isso, nós encontramos muitas coisas que já foram ditas, tá? Mas você também pode encontrar coisas totalmente diferentes, tá? E na abordagem dedutiva, parece que você não encontrou nada, sabe? Claro, depende do que você está testando na sua hipótese, né? Mas se você não confirmar a sua hipótese, parece que você não encontrou nada. Então, e bem pelo contrário, daqui a pouco você encontrou uma coisa nova, uma coisa importante. Isso muitas vezes é ignorado por quem trabalha com uma abordagem dedutiva. A gente está acostumado a pensar dessa forma, né? Que a tendência é que nós encontraremos coisas que ainda não foram encontradas, porque os casos, eles têm as suas especificidades, né? Mas daí a pergunta sempre é como é que a gente vai desenvolver isso, né? Como é que a gente vai incorporar isso no tema que você está trabalhando, como é que você vai incorporar isso nas teorias que foram escritas sobre esse tema. Então, o processo, ele é mais criativo, ele é menos engessado, e eu acho que daí o que pode te dar segurança é você escolher um método que te dê um passo a passo, tá? Que te dê um passo a passo, que vai ser o que nós vamos trabalhar nos próximos dias. O passo a passo do levantamento do dado e o passo a passo da análise do dado, tá? Então, isso dá muita segurança. Quando você tem a sensação que você não está aplicando um método aleatório. As suas decisões são aleatórias, sabe? Não, bem pelo contrário. Elas têm um porquê, a análise ela é sistemática, ela, né, se alguém quiser ir lá na tua análise e ver como é que você fez, você vai conseguir explicar, porque tem um passo a passo, né? E se você fez alguma coisa errada, é fácil de identificar também, porque o sinal vermelho aparece imediatamente, tá? Então, esse é o lado bom, assim, porque a segurança a gente não tem na teoria, a segurança a gente tem no passo a passo do método. O teu áudio está desligado. Não, acho que ficou bem claro, assim, a tua fala.
Obrigada. Tu fez até agora, Roberta, a entrevista semi-estruturada? Isso. Uhum. Vai ser interessante amanhã, quando a gente falar sobre a entrevista narrativa, daí também comparar, assim, ver, digamos assim, as diferenças, as dificuldades, as vantagens, as desvantagens, né? Mesmo numa entrevista estruturada, a gente consegue, né, como tu falou ali, trazer coisas novas, assim, eu conversei até com o André esses tempos, que eu fui para campo tendo uma ideia, né, de que o que interferiria nas relações que eu estava estudando era isso e isso, e o que eu pude perceber fazendo uma análise prévia, pelo menos, das entrevistas, é que existiria um terceiro fator que estava influenciando, né? Mas, enfim, talvez se fosse mais aberto. Não, eu acho que qualquer método, assim, qualquer método tem muito a ver com a sua postura mesmo, né? De você estar aberto para as coisas que não... que quase... que refutam a tua hipótese, tá? Você está aberto para aquilo que você não está procurando, tá? Porque a gente, teoricamente, né? A gente tem uma ideia. Porque nesse meu caso, né, o que esse terceiro fenômeno, vamos dizer, que eu identifiquei, ele não está nem nas entrevistas em si, e sim na questão, numa questão pessoal de cada um das entrevistadas, que é a questão geracional, que eu consegui parar e olhar assim, não, só para né, tem uma parte que fala isso, tem outra parte que fala aquilo. Qual é a diferença entre essas duas? Geração, né? Quem é de uma geração X se posiciona de uma forma, quem é de uma geração Y se posiciona da outra. Né? Mas vai muito também da questão do olhar, de uma certa sensibilidade, vamos dizer assim, né? Acho para conseguir perceber. Sim, parece fazer sentido. Se você vai falar de geração, por exemplo, acontecem coisas numa geração que não acontecem em outra, né? Então a gente está falando de novo de experiência, né? Isso mesmo que eu estava falando, né? Assim, como é que as pessoas tomam decisões em face das suas experiências? E geração é um corte, assim, que, por exemplo, experiências familiares, né? O que é ser mãe hoje, o que foi ser mãe para sua mãe, né? Então, é um corte incrível de diferença e semelhanças. E também eu fico super... Eu sou super curiosa por reprodução também. Então, assim, é bem interessante ver, então, o que é reproduzido também, né? No meu caso, bom, tentar explicitar melhor para quem não conhece, né? A Débora, eu sei que já conhece um pouco do meu trabalho, mas para quem não conhece, eu estudo as relações entre empregadores e trabalhadoras domésticas. E o que eu percebi é que no campo patronal, vamos dizer, né, das empregadoras, existe uma pura reprodução, enquanto que no campo né, das trabalhadoras existe essa distinção. Fica bem claro que... mas aí também tem um parênteses, tu citaste a questão de ser mãe, o que é ser mãe hoje, o que era ser mãe, né, em outra época. Mas aí são outras épocas, né? Além da questão geracional, ocorreram em épocas distintas as duas experiências, né? Nesse caso, eu estou analisando duas experiências que acontecem hoje, numa mesma época, mas com pessoas de gerações distintas e que encaram de forma distinta essa experiência, né? Ainda que sejam contemporâneos. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Não, mas me parece bem... digamos, eu consigo acompanhar o raciocínio. É interessante. Eu acho o tema bem interessante, já te falei, né? Bem bacana.
vou deixar o microfone aberto para se mais alguém quiser postar, quiser trocar uma experiência. Bem, eu acho que eu compartilho um pouco dessa visão que a Roberta falou ali na primeira fala, de ter essa impressão que é tudo muito aberto, assim, que é tudo muito... Sei lá, acho que isso entra um pouco também na questão disso de o pesquisador querer controlar a pesquisa e de essa visão, assim, principalmente quando você falou ali do problema de pesquisa ser aberto, que ele pode ir mudando, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu poderia fazer uma coisa assim, que, sei lá, a gente da ciência política passa muito tempo, sei lá, lapidando o problema, né, para ficar aquela coisinha ali inalterável, e às vezes na banca de qualificação, quando falam que tem algum problema com o problema de pesquisa, já fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E realmente acho que isso que é o que me causa mais estranhamento, assim, essa parte do problema e como a pesquisa, né, os resultados vão informando o próprio problema e ele vai sendo redefinido de acordo com aquilo que você descobre. Mas me parece uma perspectiva bem interessante, assim, até de certa forma libertadora, assim. Eu acho que, exatamente, acho que é isso que eu falei também da pressão, assim, dar um alívio na pressão de você... De que você tem que fazer tudo correto desde o início, né? É como se a pesquisa não fosse um processo de aprendizagem, né? Como se nós não tivéssemos o direito de aprender e errar nesse processo, né? Então, ele acho que ele é libertador nesse sentido também, de que eu fiquei muito consciente desse processo de aprendizagem que uma pesquisa pode se tornar para nós, e que não é uma receita de bolo. Geralmente, quando a gente entra na pós-graduação, acho que existe uma ansiedade muito grande, né, de tentar entender como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e como é que eu defino a minha hipótese, como é que eu defino a minha pergunta, e os meus objetivos, e a minha justificativa, né? Claro, no final do trabalho, isso tudo tem que estar bem amarrado, tem que estar bem claro, mas não, eu acho difícil isso estar bem amarrado e bem claro no início, né? E as pessoas se colocam essa pressão desde o início. Eu sei por mim, eu sei pelos meus colegas que não se dão o direito de também errar, porque dá trabalho pra caramba, como você falou, você vai lapidando a sua pergunta de pesquisa, aí você chega na qualificação, e aí tem problemas ainda, né? Aí é complicado, né? A gente fica bem ansioso, isso aumenta a ansiedade ainda mais. E, enfim, eu também acho que é importante a gente saber que existem outras formas de fazer pesquisa, e dentro das oportunidades que nós vamos encontrando na nossa trajetória, de experimentar, né? Eu, por exemplo, nunca... No mestrado, eu só trabalhei com entrevista biográfica. Agora, no doutorado, eu quero trabalhar também com entrevista temática. Eu queria ter feito observação participante. Eu não sei se eu vou conseguir fazer observação participante por causa da pandemia e tal. Mas aí a gente tem chances de conhecer coisas novas, de descobrir o que outros métodos possibilitam, né? Essa curiosidade também Eu acho que essa questão de curiosidade é um ponto fundamental nesse método, né? Pelo que eu sinto, assim. Sim, sim. E te mover, né? Sim, você ficar, assim, a gente sempre diz assim, você considera coisas que te parecem evidentes e claras, mas você tem que ficar, ao mesmo tempo, aberto para aquilo que não é tão evidente, ou melhor, você tem que, acho que tem a questão da dúvida também, né? Ao mesmo tempo que você tem que seguir certezas, você tem que também poder duvidar delas, mas esse é um princípio básico, não importa que tipo de pesquisa você faça, né? Você tem que também saber, você também tem que duvidar, né? Eu acho que o pesquisador, o conhecimento, vamos lá, se a gente usar as palavras do Schutz, o conhecimento de segunda ordem se diferencia do conhecimento de primeira ordem,
muito pelo fato de que o conhecimento de segunda ordem é um conhecimento que a gente tem que botar sempre em parênteses, que a gente sempre tem que estar duvidando dele, porque ele pode ser reformulado, ele pode ser refutado, enquanto que opiniões são certezas, né? Opiniões são... A gente vê no debate público, né? Muita certeza das coisas. Eu acho que isso diferencia, então, a ciência da opinião. Porque a gente tem que duvidar. Se não duvidar, pelo menos questionar, né? Exato, ficar atento, né? Ficar atento, não sei, é uma coisa que é difícil de dizer, assim, de uma forma quase abstrata, né? Mas, sei lá, quando você está fazendo uma análise, sabe? Às vezes acende aquela luz vermelha, sabe? Não te rende, não te rende a luz vermelha, né? Vai ver o que está por trás dali, né? E não ignora a luz vermelha, né? Então, às vezes, por causa do tempo, né? A gente, acho que é isso mesmo, vamos lá. E você está com dúvida. Na verdade, você está com dúvida. Né? Quem não passou por isso ainda, né? Mas, enfim, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, hoje a gente teve assim, uma ideia mais teórica ainda do que é essa perspectiva de pesquisa. Amanhã vai ficar bem concreto, tá? Amanhã a gente vai ver assim, como é que é uma entrevista aberta, e daí no terceiro dia a gente vai ver então como é que funciona a análise, né? Por que é importante que também a entrevista seja aberta e como é que a gente mantém essa postura durante todo o processo de análise também. É quase uma terapia em grupo. Oi, Roberta. Temos muito trabalho pela frente, então. Exato. Tá bom, gente. Da minha parte, então, é isso, né? Vai ficar gravado aqui e tal. A gente pode também, qualquer coisa, a gente pode falar amanhã. Roberta, vamos dar uma olhada, então, para a gente tentar começar amanhã às 10h30. A gente vai gerar uma sala nova. Eu te agradeço muito a tua presença, a tua transmissão de conhecimento para todos nós. Tenho certeza que, mesmo que amanhã se torne mais concreto, tenho certeza que hoje já conseguimos ter uma ideia melhor do que a gente vai tratar aqui nos próximos dias. E convido todo mundo para estar presente conosco nessa atividade e nas demais nos próximos 2 dias. Muito obrigada a todos.